Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Divulgando Ciência. Meu nome é Natália Leme Nishimoto, estudante de nutrição da USP, e eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a comunicação de riscos em alimentação. Mas antes de começarmos, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você já ficou em dúvida se o que está comendo pode te fazer mal? Será que o que ouvimos por aí sobre a alimentação é sempre verdade ou às vezes um pouco exagerada? Hoje iremos tirar todas essas dúvidas e te apresentar como informar sem alarmar e assustar ninguém. Primeiro, vamos entender o que é um risco alimentar. Quando a gente fala em risco alimentar, a gente não está dizendo que todo alimento é um vilão. Risco, nesse contexto, é a chance de um alimento causar algum dano à saúde, dependendo de como ele é produzido, armazenado ou consumido. Mas risco não é certeza, tá? É a probabilidade de algo acontecer. Por exemplo, comer ovo cru ou mal cozido pode trazer risco de contaminação por salmonela, uma bactéria que causa infecção alimentar. Mas isso não quer dizer que todo o ovo está contaminado, e sim que o risco existe principalmente se o alimento não for bem armazenado, manuseado e preparado. E por que é tão importante comunicar bem esses riscos? A forma como a gente fala sobre esse tema influencia diretamente a maneira como as pessoas se alimentam. Se eu viro para você e digo: cuidado, o pão inflama o corpo pois ele contém glúten. A chance de você parar de comer pão por medo é grande, né? Mas aí vem o problema. O glúten é uma proteína que só representa um risco real para pessoas com doença celíaca. Mas se você não possui ela, o pão não vai te fazer mal e nem vai causar inflamação no seu corpo. Entretanto, por causa daquela mensagem alarmista, você acaba abandonando o pão e passa a ter uma relação de medo com esse alimento, sem motivo real. Outro caso é quando aparece uma notícia dizendo: Anvisa proíbe tal alimento. Muita gente entende como que esse alimento mata, quando na verdade a proibição não tem nada a ver com o alimento em si, e sim por conta de falhas na rotulagem ou problemas pontuais de produção. Isso é o resultado de uma comunicação que causa medo e pânico desnecessário. Segundo a Anvisa, a comunicação de risco deve ser clara, objetiva e baseada em evidências científicas, mas sem alarmismos. A ideia aqui não é causar pânico, é ajudar as pessoas a fazerem escolhas com consciências, tá? Ok, mas aí você me pergunta então, como a gente pode transmitir essas informações de forma responsável sem gerar medo? Aqui vão algumas estratégias importantes para você se atentar. Primeiro, fale de forma acessível. Nada de termos complicados ou super técnicos. Por exemplo, em vez de dizer a ingestão de nitrito em excesso pode gerar nitrosaminas com potencial carcinogênico, diga: alimentos como salsicha, presunto e mortadela têm aditivos que, quando consumidos com frequência, podem aumentar o risco de câncer. Por isso, o ideal é evitar esses produtos no dia a dia e preferir alimentos mais naturais, como carnes frescas e preparações caseiras. Assim, a pessoa vai entender rapidamente os efeitos e a mensagem é transmitida com clareza e sem susto. Segundo, dê contexto. Um exemplo bom é o caso do micro-ondas. O micro-ondas libera radiação e faz mal? A resposta é: ele usa uma radiação segura que aquece os alimentos. Não é o tipo de radiação perigosa, então pode ser usada de maneira tranquila, desde que o aparelho esteja funcionando direitinho. Além disso, explique para quem o risco é maior, pois certos alimentos podem ser seguros para a maioria das pessoas, mas representar riscos para grupos específicos, como é o caso do glúten presente no pão para pessoas com doença celíaca, como já falei anteriormente. Terceiro, mostre alternativas seguras. Em vez de só dizer que não pode, proibindo a pessoa, sugira uma ideia de substituição, tipo: evite fritura todo dia, mas se der vontade, que tal tentar fazer na air fryer ou até assado? Fica uma delícia do mesmo jeito, é mais leve e já ajuda. E por último, evite sensacionalismo. Não precisa dizer que um alimento mata ou é veneno. Isso só afasta as pessoas da alimentação saudável e gera medo da comida. É importante lembrar que o exagero é o problema e não o alimento em si.
Até a água, que é essencial para a vida, pode fazer mal se a pessoa beber litros de uma vez de forma exagerada. Então, não é sobre demonizar o alimento, é sobre entender como ele pode entrar na dose certa na rotina de cada um. A ideia é sempre equilibrar, não radicalizar. E aonde o nutricionista se encaixa nisso tudo? A gente que está estudando nutrição tem uma responsabilidade muito grande nisso. Porque como estudamos diretamente sobre alimentação, as pessoas confiam na gente, então precisamos ter muito cuidado na forma como comunicamos. O nosso papel aqui é simples: acalmar, orientar e ajudar. Nós precisamos ouvir as dúvidas sem julgamento, acolher os medos, corrigir informações falsas, traduzindo a ciência para quem está do outro lado, e mostrar que comer bem não é sobre proibição, é sobre equilíbrio. Então, se alguém chega falando: vi no Instagram que o leite inflama o corpo, você pode perguntar para ela: qual vídeo? Você sente algum desconforto com leite? Tem diagnóstico de intolerância ou alergia? E aí sim, conversar com calma, mostrar evidências e ajudar a pessoa a entender o que serve ou não para ela. Essa é a forma como devemos agir, tá? E aí, o que você achou desse papo? Acho que agora ficou bem claro como devemos comunicar sem alarmar ninguém, né? O mais importante é lembrar que a gente precisa sim falar dos riscos dos alimentos, mas sempre do jeito certo, sem exageros e sem criar pânico. Comunicar esses riscos não é sobre assustar, mas sim informar com responsabilidade. A alimentação faz parte da nossa cultura, do nosso prazer e do nosso cuidado com a saúde. A gente não precisa ter medo da comida. A gente precisa entender melhor o que estamos consumindo. Obrigada por escutar até aqui. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém que vive confuso com as notícias sobre alimentação. Até a próxima!